Agora a gente vai falar sobre outra que foi às ruas de 4 unidades federativas, 4 estados e o Distrito Federal. E a gente falou muito sobre ela porque teve prisão de gente grande, de banco importante e que circula e, enfim, tem diversas operações importantes no Brasil todo. E é por isso mesmo que eu estou aqui com a Mirelle Pinheiro, que sempre está atrás das informações das operações no Rio de Janeiro, sabe bastante ali, apura muito sobre o Comando Vermelho, mas hoje eu vou falar com a Mirelle sobre a Operação Compliance, né, Mirelle? Muito bom dia. Bom dia a todos. É isso mesmo. E, inclusive, essa operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, resultou numa prisão cinematográfica, né? O Vocaro ali, ele foi abordado no raio-x do aeroporto, no aeroporto de Guarulhos, enquanto ele estava prestes a embarcar num jatinho particular para Malta, mas, segundo ele, o destino final era Dubai. Ele foi abordado ali por um policial federal que pediu o celular, informou que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, cumpriu o mandado. Aparentemente, segundo as fontes, ele aparentou tranquilidade, mas a gente sabe que é uma prisão histórica, né? Porque é uma operação aí que desvendou algo que as pessoas já desconfiavam, que é esse esquema do Banco Master. Exatamente. 7 pessoas foram presas durante a Operação Compliance Zero, entre elas, né, o Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira. A gente falou bastante sobre isso aqui no Acorda Metrópolis. Teve o objetivo de desmontar um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo essas instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília, o BRB. Essas aí algumas das imagens da Polícia Federal circulando pela sede do BRB aqui em Brasília, justamente cumprindo esses 25 mandados de busca e apreensão. Além dessas prisões, a Justiça determinou o bloqueio de 12 bilhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo. A PF ainda apreendeu carros de luxo, obras de arte, relógios de alto padrão e R$1.600.000 em dinheiro vivo durante o cumprimento dos mandados de busca. Ô, Mirelle, é isso, né? Sempre que tem uma operação envolvendo gente com muito dinheiro, chama ainda mais atenção do que essas outras operações que a gente vê, subindo as comunidades e enfrentando diretamente ali traficantes. Mas a operação de ontem é isso, leva à prisão o dono do Banco Master e outras pessoas bastante próximas ali dele, como sócio do Banco Master, tesoureiro e também afastamento do presidente do BRB, né? Isso. Inclusive, durante as operações, a Polícia Federal encontrou uma super adega, encontrou joias, encontrou veículos de luxo e uma das casas que era desse ex-sócio do Banco Master, que é o Augusto Lima, tinha 1 milhão só assim em notas de 100 dentro de uma bolsa de praia. Então, esse tipo de apreensão mostra o nível, né, dessa organização, desse grupo que está sendo investigado aí pela PF e o poder financeiro. Mas é interessante a gente pensar em como que o Banco Master chegou a esse ponto. Porque o Banco Master, ele é um banco ali de pequeno a médio porte. O Daniel Vocaro comprou esse banco, que era algo assim muito pequeno, era acho que uma credora, era isso. E aí ele mudou o nome, transformou em Banco Master e o banco começou a ser conhecido com práticas agressivas. Então, o que o Banco Master fazia? Ele oferecia títulos de crédito, que é o famoso aí CDB. O CDB não é nada mais, nada menos do que quando a pessoa empresta dinheiro para o banco. Empresta dinheiro para o banco e depois de um certo período recebe aquele dinheiro com juros e correções. E geralmente a taxa que mede esses juros é o CDI. Então, para os bancos comuns aí, os bancos que os especialistas consideram saudáveis, essa taxa de CDI varia ali de 100% a 108% ali no máximo. Já o Banco Master, ele oferecia uma taxa de juros de até 170%, 140%. Então, assim, é aquele, né? Quando a oferta é demais, o santo desconfia.
Então, era uma promessa de lucro muito maior. Só que os investidores confiavam, isso segundo análises, né? Os investidores confiavam muito em investir pelo Banco Master, em emprestar esse dinheiro ali por meio do CDB, porque tem o Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que é alimentado por bancos particulares, não tem dinheiro do governo, não tem nenhuma verba pública. E aí, quanto maior o banco, maior a contribuição dele para esse fundo. Então, é um fundo aí que tem estimado em 100 bilhões de reais para que ele serve, né? Quando o investidor investe num CDB ou em qualquer outra linha de crédito e acontece algum problema, o banco não consegue pagar, o fundo vai lá e repassa num valor até 250 mil por CPF ou CNPJ para ressarcir, como se fosse assim, esse rombo. Então, por mais que na primeira vista, assim, parece algo muito exorbitante, poxa, vou ganhar uns juros muito mais elevados do dinheiro que eu emprestei para o banco. Só que os investidores, eles confiavam muito nessa questão. Não, mas tem o fundo que qualquer coisa eu vou ter aquele valor ali e eu vou receber de volta. Pelo menos até 250 mil eu tenho a garantia de que eu vou receber de volta. Então, acabou que o Banco Master, ele passou a ser até mal visto pelos outros bancos, porque são os que realmente financiam esse fundo. E agora, com essa liquidação, né, que é um caso muito complexo, né, são várias camadas. Uhum. Mas como o Banco Central decidiu por acabar, quando o Banco Central decide por liquidar um banco, não é nada mais, nada menos do que encerrar. O governo entende que aquele banco não tem condições de funcionar e fala, olha, vou nomear uma pessoa aqui que vai fazer todas as contas, vai fechar aqui, ver quanto que o banco deve, para quem o banco deve, vender o que for preciso vender para pagar esses correntistas e pagar essas pessoas que foram lesadas. Então, o Banco Master acabou que ele apostou muito alto, ele levou todos esses investidores juntos, porque ele começou a fazer transações e negócios que a polícia hoje considera um crime, porque a suspeita é de que o Banco Master pegava esse dinheiro dos investidores, comprava fundos, muitas vezes fundos falsos, que aí entra o BRB nessa jogada, porque para ter, se estiver ficando muito complexo, tá excelente. Vocês me avisam. É complexo mesmo, mas é por isso que é importante, inclusive, a gente repetir informações, né? Isso. Então, assim, tentando explicar de forma mais simples toda essa história, que é uma história, é uma operação histórica pelo volume de dinheiro e pelo impacto no sistema financeiro. O Banco Master pegava o dinheiro desses investidores, prometia retornos que ele não ia conseguir cumprir, só que para mostrar que ele tinha condições de cumprir, segundo as investigações, ele comprava ativos que são precatórios, são valores a receber. Então, ele fazia essas compras, só que a polícia descobriu que esses precatórios, esses ativos, essas cartas de crédito nem existiam. Então, ele comprou esses ativos, segundo a polícia, falsos, e ainda conseguiu revender para o Banco de Brasília, para o BRB. Então, nisso, o BRB pagou ali 12 bilhões em ativos que são falsos, segundo a investigação. São ativos que não têm lastro, são ativos inexistentes. E aí o juiz, o Dr. Ricardo Leite, aqui da Vara Federal de Brasília, ele até entendeu que o BRB, ao fazer essa compra desses ativos e sem fazer ali nenhum questionamento, ele tentou salvar, dar uma sobrevida para o Banco Master, que é injetando ali esses 12 bilhões. Então, assim, é uma história muito complexa e é uma história que tem uma proporção muito grande, porque envolve aí milhares de brasileiros, milhares de pessoas que confiaram nesse banco, que emprestaram dinheiro para esse banco e que agora eles vão depender aí do Fundo Garantidor de Crédito, que já, inclusive, garantiu que vai devolver pelo menos até
essa quantia máxima de 250 milhões, as pessoas que investiram mais, assim, além desse valor, vão entrar na fila ali para esperar que o liquidante, né, que foi nomeado pelo Banco Central, venda todos os bens. Por isso que é importante essa operação da Polícia Federal, que é para pegar o máximo que eles puderem de bens, tanto adegas, aeronaves, carros de luxo, porque esses bens eles vão ser vendidos para pagar esses investidores. Então, quem ali investiu além desses 250 mil, vai entrar ali na fila para aguardar toda essa venda e ter o seu dinheiro de volta.